E aí galera, só de boa? Recentemente me pediram para imprimir essa estatueta do Old Man Logan. Sinceramente eu nunca imprimi algo tão complexo assim, então pelo desafio eu resolvi topar. Mas eu já vou dizendo, nem tudo fluiu como esperado. Nesse vídeo eu vou detalhar tudo que eu tive que fazer para conseguir imprimir essa estatueta em uma impressora de filamento. Eu vou falar sobre como eu cheguei em todas as decisões que eu fiz para conseguir imprimir ela e principalmente todos os erros que eu passei e tive que solucionar no meio do caminho. Esse é meu primeiro conteúdo sobre impressão 3D aqui no YouTube, então já me segue para não perder mais dicas e projetos legais como esse. Bora lá! Tá, e aí galera? Esse daqui é o segundo teste, porque o primeiro que eu fiz não estava pegando o áudio direito. É mais uma documentação de um caso que apareceu para mim. No trabalho, eu achei essa peça aqui e mandei para um cara do trabalho, que ele achou bem interessante essa estatueta aqui do Logan velho. E aí o bicho perguntou se eu poderia imprimir para ele um busto, uma estatueta dessa daqui de 30 centímetros. Aceitei e a gente fechou. Aí eu quero documentar isso daqui porque isso daqui vai ser um experimento para mim, principalmente porque pela qualidade que dá para observar aqui, isso aqui é impressão em resina. E eu não tenho impressão em resina, eu não tenho impressora de resina. Deixa eu ligar a luz ali para ficar fácil de ver. Eu não tenho impressora de resina, eu tenho essas duas aqui. Essa minha primeira que é uma Creality e essa Bambu A1 aqui. Duas de filamento, que na teoria elas não conseguem entregar essa qualidade toda que tem no exemplo ali da estatueta. Então, minha meta é tentar entregar a melhor qualidade possível com isso com que tá aqui. E aí a observação, ele quer que isso daqui seja mais um passatempo. Tanto a montagem quanto a pintura. Então a pintura nem a montagem fica comigo. Então no caso, para mim, vai ser basicamente só a impressão mesmo. Então eu tenho que garantir um nível de qualidade disso daqui. Eu tenho uma organizada singela em algumas peças, eu vou ter que mexer em algumas coisas aqui mais. Mas o que eu já sei é o tempo total de duração disso daqui. Eu já tinha, para conseguir passar o orçamento para ele, eu tive que calcular mais ou menos quanto que eu ia gastar total de material e o tempo de impressão. Então o tempo total disso daqui vai ser 3 dias mais ou menos, com um gasto aproximado de 700 gramas de material, que é bastante coisa. Então eu me propus a começar pela base, para poder saber mais ou menos... Ah, sim, e como o modelo normal é por volta de 25 centímetros e o cliente queria que tivesse 30 centímetros, eu escalonei todas as peças em 111,7%. Para poder, quando estiver tudo montado, ele ficar com 30 centímetros. Então aqui, no caso, eu vou começar pela base. E aí eu fiquei me perguntando como seria o melhor posicionamento para conseguir imprimir isso daqui. Porque, por exemplo, eu tinha colocado a base inicialmente para imprimir assim, deitada. Só porque eu não estava muito feliz com o aspecto de linhas que ia ficar impresso na peça. Então, estava aqui, por maior que fosse a qualidade que eu colocasse, o topo ele fica com esse aspecto característico de impressão 3D de filamento. Então não estava me agradando. Então eu imaginei utilizando uma técnica que eu tive que aplicar. Eu vou até pegar aqui. Essa daqui é uma máscara em tamanho real do Deadpool. Então, para poder conseguir imprimir algumas dessas posições, eu tive que posicionar a peça de algumas formas diferentes para tanto conseguir imprimir quanto para não deixar marca de impressão característico de impressão de filamento, não ficar aquelas linhas desenhadas. Então, eu cheguei na teoria de que talvez imprimir inclinado desse jeito aqui, com o suporte sustentando aqui, seria a melhor ideia. Só porque isso aqui vai demorar umas 9 horas para poder imprimir. E seria um teste muito arriscado. Eu fazer esse daqui e descobrir no meio do caminho que não tá ficando legal. Então, eu vou fazer esse teste aqui. Eu peguei a mesma posição, reduzi para 30% do tamanho. Então ele tem uma peça bem pequena. Tá
3 centímetros por 6 de comprimento. E eu deixei ele das duas formas. Eu deixei tanto ele deitado para poder saber o quão agressivo vai ficar essas linhas aqui, e inclinado, tanto para poder saber se a peça não vai quebrar, se ela vai aguentar a movimentação da mesa para poder imprimir aqui, e se vai ficar com uma qualidade legal. Definindo isso daqui, consigo ver qual é a melhor forma de imprimir a peça. Então eu já mandei imprimir. Tá imprimindo ali agora na Bambu A1. Mas tá lá, tá imprimindo. Aí depois que finalizar, eu vou ver como é que vai ficar a resolução. Aí hoje é sexta-feira à noite. Minha ideia é eu já levar essa base na segunda-feira pro trabalho pra identificar se ele tá feliz ou não com a qualidade. Porque querendo ou não, o ponto de referência dele era de um impressor de resina, coisa que eu não tenho. Então eu tenho que tentar chegar no máximo de qualidade com essas impressoras que eu tenho. Então, uma vez que eu conseguir definir mais ou menos essa qualidade de impressão, a angulação, aí eu ativo a segunda impressora. Eu consigo utilizar as duas ao mesmo tempo para conseguir dinamizar e acelerar o processo. Então, depois que terminar essa impressão teste aqui, eu volto para poder mostrar o resultado. Tá, finalizou aqui. Eu acho que eu vou seguir com essa ideia aqui mesmo, dele em pé. Aqui assim, dá pra ver essas marcas de impressão. Aqui tá fica parecendo um pouco insignificante, mas quando a peça tiver no tamanho real que é pra ela ficar, isso aqui vai ficar bem feio. Agora eu vou tirar o suporte desse daqui pra poder ver se vai sair fácil, se vai quebrar alguma coisa. Que funcionando, eu já deixo imprimindo o tamanho real nessa versão aqui. Tá, eu vou tentar fazer uma análise mais minuciosa aqui para poder ver se realmente ficou da hora. Cara, é isso aí. Ficou na qualidade bem da hora. Aí agora deixar imprimindo 9 horas a versão original lá, tamanho certo. Dá o slice aqui e vê como é que fica. Meu amigo, vai demorar 16 horas. Puta que pariu. Deixa eu ver como é que tá a qualidade disso daqui, velho. 1.6. É isso aí mesmo. Só de suporte é 105 gramas. Então, metade do item é só de suporte. Eu posso tentar dar uma otimizada nisso daqui, velho. Que é uma parada que eu posso tentar melhorar. 5 top shells. Dá pra baixar pra 3 top shell. Slice de novo. Mas assim, eu não tô preocupado com o tempo. 16 horas, eu já aceitei que isso aqui vai demorar praticamente uma semana para eu conseguir imprimir. Mas aí o maior problema para mim é a quantidade de material. Eu não queria gastar 1 quilo de material para poder imprimir isso aqui. Não teve tanta alteração, vai ter que ser isso daí mesmo. Mas... E a questão do enfio tá tranquilo. Se reduzir demais, pode acabar ficando frágil, ainda mais que é um suporte. Tá, mas aqui agora tem uma sacada que eu preciso fazer. Isso aqui é ponto de encaixe, então pode acabar forçando e quebrando. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Uma sacada que pode ser feita aqui é eu adicionar um modificador para poder deixar esses dois conectores com 100% de preenchimento. Aí eles vão ficar mais resistentes. Isso vai acabar subindo no tempo de impressão, mas paciência. No final das contas é ter uma peça resistente. É necessário fazer isso daqui? É obrigatório? Não, nada é obrigatório, mas para eu passar 16 horas imprimindo isso daqui, gastando quase 300 gramas de material, para no final das contas isso aqui ser forçado e acabar quebrando, é um desperdício de tempo e material meu. E aí o foda é que como é um arquivo pesado, qualquer coisinha aqui que eu faço, Ctrl Z demora para acontecer. Eu não vou colocar exatamente, tá 3% geral. Eu vou subir para 60%, não vou deixar 100% não. Aí o que a gente faz? A gente dá um slice e vê como que vai ficar isso daqui. Aí tá aqui com 3% de enfio, aí quando vai chegando mais aqui para cima, aí ele fica mais preenchido. Vai deixar a peça mais resistente. Caso aconteça de dar alguma pressão, alguma dobra, isso daqui não vai quebrar com facilidade, essa junta aqui. Eu já mando para poder imprimir.
Aí o arquivo tá tão grande que ele tá compilando aqui, vai ficar uns, sei lá, 5 minutos para conseguir enviar o arquivo para conseguir começar a imprimir. Eu poderia fazer isso num cartão, levar para lá e iniciar a impressão? Sim, mas eu não quero. Acho que é mais simples, eu só mandar por Wi-Fi, em dado momento começar a imprimir. Aí agora é esperar. Daqui a 16 horas eu vejo como que vai ficar. Que tudo dê certo. Segundo dia, são exatamente 8h40 da manhã, no sábado. A impressão continua ali acontecendo e apareceu um pequeno problema. Um dos suportes eles quebraram, mas não parece que afetou a peça. Ele quebrou, mas em dado momento ele conseguiu continuar subindo e a peça continua imprimindo. Então tem que continuar de olho para saber se não vai ter nenhum problema de impressão. E aí, como é uma superfície reta, se der qualquer problema eu consigo pausar, olhar qual que é a camada que deu problema e reiniciar a impressão a partir daquela parte, que eu consigo colar as duas partes. Mas isso é possível por conta do padrão, que é a base, e é a base. Agora, se isso acontecer com qualquer outra parte do modelo em si, eu vou basicamente perder a impressão, vou ter que fazer ela do zero. Bom, galera, dia 3, agora são 7h50 da manhã, domingo. Eu já consegui imprimir a primeira metade que eu tinha colocado e tá finalizando ali agora a segunda metade da base. Eu não cheguei a filmar, mas eu tive alguns desafios com relação a essa peça aqui, em que ela estava imprimindo assim, e essa parte aqui, por conta de que não tinha suporte aqui, ela começou a empenar. Ela começou a levantar essas partes aqui. O bico direto estava pegando. E aí eu tinha duas opções. Ou manter imprimindo e contar com a sorte, em dado momento o bico passar e arrancar a peça da mesa. Ou já pausar de cara, ver na camada em que tinha parado, imprimir a outra metade que faltava e colar as duas peças. Mas aí eu tentei uma terceira opção, que eu nunca tinha feito. Como o problema era essa madeirinha aqui, que ela tava mais levantada e o bico tava passando nela, eu tentei um litro de abaixar. Então eu pausei a impressão, passei Super Bonder aqui, aquele Tech Bond para artesanato, coloquei aqui e fiquei segurando. Só porque, como é plástico, ele era muito resistente. Ele estava exercendo uma resistência muito grande para poder colar. Então só o Super Bonder não estava funcionando. Então o que eu fiz? Eu peguei um maçarico, aqueci a parte, aí ele ficou mais móvel, aí sim eu consegui forçar e colar. Aí eu tive que fazer isso 2 vezes e depois que eu fiz isso parou de ficar pegando o bico. Isso aqui funcionou porque isso aqui já era uma impressão de madeira destruída. Então, isso aqui orna com a peça em si. Agora, se fosse qualquer outra coisa, se for, por exemplo, o rosto do Wolverine que eu vou imprimir, é uma peça que teria que ser jogada fora. E aí, aproveitando que eu tô aqui já no fatiador, achei uma questão interessante para poder mostrar aqui para vocês. Eu vou imprimir aqui agora tanto os membros inferiores junto com as pernas. Eu tô vendo a melhor orientação para poder colocar as pernas. E já que vai ter suporte, eu vou colocar numa região que não vai aparecer. Então eu vou adotar em vez de imprimir assim, que tem uma área de contato pequena e pode acabar soltando da mesa. Isso já aconteceu algumas vezes comigo com outras peças similares. Eu vou colocar assim, que além de ter o contato aqui com a peça aqui, o suporte vai ficar em toda a sola do sapato, então vai ter uma área de contato bem grande. Então a chance de cair vai ser baixa. E aí eu vou fazer a mesma coisa com esse pé aqui. Eu fiz o fatiamento aqui, 2 coisas que eu tenho que arrumar. O principal aqui para mim é a costura. É necessário? Não, porque fica embaixo da peça, mas não tem porquê eu não arrumar. Então eu vou usar exatamente a ferramenta aqui de costura, porque acabou se perdendo aonde que ele ia colocar essa costura. Então eu vou apontar para o software que eu quero que a costura da impressão 3D passe exatamente nessa linha aqui da costura da calça mesmo. Tá, acho que é isso.
Ok, ficou bem melhor. Assim, o maior problema aqui vai ser a área de contato da perna, porque vai ficar com certas marcas aqui, vai ser necessário lixa para poder tirar isso. Mas aí não tem o que fazer. E se eu for imprimir com essa parte aqui para baixo, a gente pode tentar ver como é que vai ficar, mas eu acho que a chance de quebrar o suporte é alta. Mas bora ver como vai ficar isso daqui. Cara, não ficou ruim. Eu achei que ia ficar com muita textura de impressão 3D aqui em cima, mas eu acho que eu vou rotacionar um pouco mais para poder tirar um pouco desses suportes aqui da região da bunda dele. Eu vou tentar imprimir já tudo isso daqui para eu já ver tudo encaixado. Tá, as maiores marcas de impressão que eu tô vendo aqui são na área de contato aqui, em que o corpo dele vai ficar colado aqui em cima, então foda-se. Cara, acho que eu vou tentar imprimir assim mesmo, velho. Que o que mais vai ficar aparente é isso daqui. Eu vou ficar de olho na impressão. Eu não vou sair de casa hoje. Que aí, se der qualquer problema, como a minha Calm ela é roteada, eu consigo pausar a impressão, remover esse objeto aqui, e aí, se der qualquer problema, o bico vai parar de ficar jogando material aqui e vai focar só nos 2 pés. E eu acho que nos pés não vai ter muito problema, não. Vou colocar ali o filamento preto e já colocar pra imprimir. Na verdade, como tem um tempinho que eu não uso ela, a Creality, umas 2, 3 semanas, eu tenho que limpar a mesa e colocar ela pra fazer a calibração, pra poder evitar qualquer problema. Aí, ó, realmente é necessário. Ainda tá com a marca de cola da impressão do Predador que eu fiz. Então, tem cola, mas é uma cola velha. Então, a chance de grudar aqui é baixa. Então é melhor lavar logo essa mesa. Provavelmente tá pegando esse barulho todo porque as minhas 2 impressoras estão funcionando e a Calm, ela é bem mais barulhenta. Principalmente quando ela tá trabalhando com PLA, que tem que ficar aberto. Imprimi já as 2 bases. Pelo tamanho das bases em si, dá pra ver que vai ficar bem grande o modelo. Eu sei que vai ficar 30 centímetros, mas ainda assim é difícil de vislumbrar antes de ver tudo montado. Tem uma certa divisão aqui, mas eu acho que está de boa. Qualquer coisa, se o cara quiser, eu vou falar para ele passar um Durepox aqui juntando tudo, além de colar e passar um Durepox. E aí agora na K1 eu mandei imprimir aqui. Tá imprimindo com um filamento preto da Volt, tanto os pés quanto as pernas. E eu vou mandar agora imprimir com filamento cinza da Cree tudo isso daqui, que é o tronco, as 2 cabeças, os 2 braços. Se bem que eu tenho que pensar aqui. Eu acho, deixa eu ver, acho que ela é aberta aqui. Tá, pelo que eu tô vendo aqui, ele tem 2 braços, o Wolverine. Ele tem o esquerdo, o direito dele, no caso, que já é com a garra, e o intercambiável esquerdo, que pode ser tanto ele segurando a garra, segurando o braço do cara, que é esse daqui, quanto um sem as garras retraídas. Aí eu tava pensando em fazer uma boa pro cara, de instalar tudo que for intercambiável aqui com aqui e o braço que agora eu vi, colocar ímã, que aí o cara ele não fica restrito a apenas colar, e é essa a opção, nunca mais posso alterar. Assim, eu não vou instalar os ímãs, eu vou deixar já o local para poder colocar. Então eu acredito que uns ímãs que eu tenho aqui, foda que a casa fica, a cadeira aqui fica cheia de pedaço de suporte, eu tive que tirar. Então tá aí outro relato também. Esse segundo aqui que eu botei para imprimir foi muito difícil para conseguir tirar os suportes, porque tem essas partes fundas aqui que tava cheio de suporte e aí tava tudo muito colado, bem difícil. Tive que passar um estilete para poder tirar as bordas de cima e de baixo, pegar um alicate de bico fino e conseguir tirar. Acho que demorou uns 30 minutos para conseguir tirar tudo aqui. Eu acho que eu vou usar esses ímãs aqui que eu tenho, e aí eu vou ver a profundidade e a largura e a dimensão de cada um deles e fazer um buraco igual na própria impressão. Então aqui no caso 5 milímetros o diâmetro do ímã por 1 milímetro, 5 por 1. Parece que ficou de boa.
Deixa eu tirar a visualização do suporte aqui para poder ficar mais fácil de ver. Tá lá. Entrada do mínimo e tal. Acho que eu vou manter isso daí. E agora eu vou colocar nos demais e aí eu já, dando tudo certo, já coloco para imprimir. Quarto dia de impressão. Segunda-feira. Eu acabei de acordar para poder me arrumar para ir pro trabalho. Aí terminou aqui as pernas e os pés. Parece que tá tudo certo, mas eu só vou conseguir ver mesmo quando chegar do trabalho. E aqui parece que não deu nenhum tipo de problema. Tava dando problema aqui, os suportes quebraram e tudo mais, mas eu tenho que ver como vai ficar ali. Se marcou a peça ou coisa do tipo. E aqui faltam 9 horas. Vai terminar um pouco antes de eu chegar do trabalho. Tá, aconteceu um desastre aqui. É, foda. Eu cheguei aqui e tava sem... tinha acabado o filamento. Eu efetuei a troca e tudo mais, mas como ficou umas 6 horas com a impressão parada, deve ter rolado alguma coisa com relação a descolamento da peça da mesa, ou ela perdeu da onde tinha que voltar a imprimir. Então, quando eu botei para imprimir, a cabeça de impressão foi vindo e arrancou o corpo da mesa. Então, ficou assim. Ele começou a empurrar, a peça descolou e no aplicativo eu não consegui selecionar para poder excluir essa peça e continuar imprimindo as demais. Então acabou que só as cabeças foram impressas, o restante tudo eu vou ter que imprimir de novo. Eu poderia continuar imprimindo da onde parou para ir colar as peças, mas como não vai ser eu que vai finalizar, o cliente pode acabar achando ruim. Então eu só vou guardar isso daqui. Eu printei a tela mostrando aonde que tinha falhado. E aí no futuro eu posso fazer um pra mim. E aí eu continuo imprimindo da onde deu erro pra cima e colo. Acho que vai funcionar. Aí agora eu vou imprimir o que deu ruim com filamento branco. Véi, eu tô triste, véi, com isso. Perdi uma quantidade grande de filamento por conta de tanto da questão da própria impressora quanto um erro meu. Eu não consegui cancelar a impressão pelo celular por conta dessa opção aqui que estava desabilitada. Se essa opção de excluir objetos estiver habilitada, eu consigo excluir objetos na impressão. E aí não estava disponível, eu não conseguia excluir. E aí eu não conseguia excluir o corpo, que era o que tinha falhado, e continuar imprimindo os braços. Eu tive que cancelar tudo. E agora eu mandei de novo imprimir ali com filamento branco, que era o que eu tinha. E eu tô mandando imprimir isso aqui agora na Creality. Se bem que eu vou cancelar. Eu lembro que tem uma mão aqui, a mão desapareceu. Eu vou cancelar essa impressão e adicionar essa mão, que na hora do auto arrange ele jogou pra fora. Aí que agora eu tenho que adicionar aquela mão ali de novo. Esse que é o problema, às vezes você usar essa opção aqui de auto arrange, ele joga pra fora alguns elementos. Aí, é isso aí, velho. Acho que eu perdi 200 gramas de material. Aí a opção é, eu vou deixar guardado ali pra depois quando eu for imprimir pra mim, ou uma segunda tentativa. É mais pra mim mesmo. Ou um que eu vou fazer o acabamento, porque eu vou ter que colar e fazer passar um durepox ao redor do encaixe pra poder ficar disfarçado. Mas pelo menos eu não vou perder esse trabalho todo que eu tive. Aí eu vou mandar imprimir. Ai, ai. Foda. Aí eu tô aproveitando que eu tô tirando aqui os suportes. Eu lembrei de uma conversa esse final de semana quando a minha namorada estava aqui. Ela me perguntou por que eu fico ali usando alicate para poder tirar os suportes. Por que eu não tiro na mão, sendo que é possível. Só que tem um grande problema com relação a PLA. PLA ele é muito afiado. Então a chance de você se cortar, como eu já me cortei algumas vezes, tanto é que eu
tava com corte. Então sempre que mexer com PLA é bom você tirar ou usando uma luva grossa ou um alicate. PLA ele dá umas cortadas violentas. E outra observação, não liga o barulho não. Acho que já devo ter falado isso antes. Essa barulheira toda é da Creality. Toda impressora fechada assim, como ela tem um fã a mais, ela é mais barulhenta para poder resfriar a peça. E como o PLA ele tende a expandir dentro do hot end, se não estiver bem refrigerado, ele expande e entope. E aí ela tem que estar toda aberta. Tanto que ela tá sem a tampa de cima e a porta tá aberta para poder ter o máximo de refrigeração possível. E é interessante falar isso porque ultimamente nela eu tenho usado só para poder imprimir ABS. E a comparação de ruído é gigante. Porque a ABS quase não há necessidade de ventilação. Porque se tiver ventilação, a peça pode descolar ou rachar. E aí, comparando com essa barulheira toda aqui, puta que pariu. Tá. Finalizou aqui as impressões da K1. Agora são 6h44 da terça-feira, dia 5 das impressões. 5 ou 4, já não sei mais. Aqui tá mais ou menos no mesmo período onde tinha dado o problema na impressão. E dessa vez eu não vou cair no mesmo ponto. Eu não vou pro trabalho sem trocar isso daqui. Como faltam 7 horas de impressão, eu sei que isso daqui não vai ser o suficiente. Então eu já vou trocar logo pro outro filamento. O filamento, ele é novo. Tá aqui. Da Cree também, o Cree preto. Só porque como eu acabei de abrir ele, eu não sei como é que tava o armazenamento dele, eu deixei aqui ele rodando por 12 horas para poder secar enquanto está imprimindo. Então eu coloquei aqui na secadora e tá indo direto para a impressora aqui. Eu espero que não dê nenhum problema. 7 horas, então é para terminar antes de eu chegar aqui em casa. Essa daqui é pra ser a última leva. Aí depois eu tenho que ver como é que eu vou imprimir as tripas lá. Mas quando chegar o momento eu vejo. Tá, bora lá. Tem algumas atualizações. Lembra que ontem eu falei que ia deixar imprimindo e ia pra academia? Foi esse daqui que eu encontrei. Por mais que eu tenha limpado a mesa no dia anterior para poder fazer a impressão, aconteceu alguma coisa que não estava aderindo o filamento na mesa de impressão e virou esse espaguete. E aí eu fui dar uma olhada. Eu achei que só gordura fazia isso. Mas como a gente está no mês de maio, aqui em Brasília, é muito frio e com poeira. Então, de um dia para o outro, foi o necessário para poder ter muitas partículas de poeira, o que fez com que não aderisse na mesa. E aí eu perdi de novo essa impressão aqui, ainda bem que ela estava no início. E aí agora, em processo com a última impressão. E aí que nem eu filmei com o celular para poder mostrar antes de ir pro trabalho, faltava pouco filamento branco e para mim era certeza que não ia durar. Então eu já fiz a troca logo pro preto, tanto tá rolando ali já a diferenciação do branco pro preto, para conseguir finalizar já aquelas mesmas impressões, 3 braços e o corpo. E eu acabei de tirar aqui agora o que tava na Creality, que é a cadeira, o braço, a mão e a cara do bicho que tá morto no chão. Aí eu vou tirar aqui agora os suportes para ver como é que ficou. Aí eu tenho que ter cuidado extra com a cabeça, porque ele tem esses cabelos mais finos, dependendo da força que eu fizer ele pode quebrar junto. Então eu vou deixar para fazer isso aí por último. Vou começar logo pela mão, pelo braço aqui, que é o que tem menos filamento. Cara, fora que já deu tanto problema aquela impressão ali, que fica dando esses barulhos, aí fica dando gatilho de que tá dando algum problema. E não é nem questão de problema que as Crealities tinham, de entupimento e tudo mais, é só da peça cair mesmo. E aconteceu alguma coisa que eu mandei imprimir direto da própria impressora, não mandei do fatiador lá pra impressora, e desativou de novo aquela opção lá de excluir objetos. Então se rolar de novo ali de dar algum problema na impressão,
eu não vou cancelar. Eu vou deixar a peça que deu problema virar macarrão enquanto as demais continuam imprimindo normal. Mas é esperar que nada disso aconteça. Tem que tomar muito cuidado na hora que tá tirando o suporte, para você não acabar confundindo o que é peça e o que é suporte. Tanto que tem uma parte aqui que eu não sei se é suporte. Eu vou tirar aqui o que eu tenho certeza que é suporte, depois eu tenho que olhar no fatiador para poder saber se isso daqui é um suporte ou se é parte da peça, para evitar cortar uma parte que não deveria ter sido cortada. Melhor forma de lidar com essas linhas que ficam às vezes na impressão, às vezes que formam uma teia de aranha, basicamente de plástico, ligando uma parte a outra. É desse jeito, é com maçarico. Às vezes você não consegue evitar o string, por mais que você configure bem no fatiador, o filamento e tudo mais, ele acontece de forma mais amena, mas dependendo do filamento que você usa, ele acaba acontecendo. Então, no caso, tem uma legião de pessoas que já tiveram muito problema com essa marca aqui, que é a Vult. Realmente, eu já tive muito problema, consegui entender como evitar alguns deles, mas nessa peça aqui, de tudo que eu já usei Cray, Vult e 3N3, N3N, não lembro qual que é o nome, eu vou deixar escrito aí na tela. A única que eu tive problema com relação a string foi com esse aqui da Vult. Assim, é uma das marcas que mais é barato, o filamento. Eles têm bastante opção, tanto que você acaba no início você caindo para Vult, tanto por conta do preço quanto por conta da variedade que eles têm. PLA, ABS, PETG, coisa translúcida, coisa velvet, mudança de cor. Tem umas coisas bem bonitas, mas acaba variando você poder indicar ou não esse material. Às vezes você quebra muita cabeça para conseguir fazer com que o filamento te entregue uma peça boa. E aí às vezes você tem mais dor de cabeça para tentar entender como trabalhar com o negócio, sendo que você gastando, sei lá, 50, 30 reais a mais, você consegue comprar um filamento que não vai te dar dor de cabeça. Esses que eu falei agora aí, Cray e 3N3, eu nunca tive problema com eles. Qualidade bem boa. Vou até aproveitar que tá com um zoom aqui para poder mostrar como que ficou. Bem aqui nessa parte. Tava começando a levantar enquanto estava imprimindo, tanto que tava imprimindo desse jeito aqui, de baixo para cima. E aí, quando chegou nessa área aqui, essas partezinhas começaram a ficar levantadas. E toda vez que a cabeça de impressão chegava, ele batia e aí tinha chance da peça tombar, descolar da mesa e eu perder essa peça. E aí a forma que eu utilizei foi jogar o maçarico para a peça ficar maleável e mole. E aí passei um Tec Bond aqui, uma super cola, e com palito de churrasco eu fiquei pressionando até colar. E aí colou. E aí isso aconteceu 2 vezes, essa daqui e essa daqui. Aí depois que colou, essa segunda parou de acontecer. E aí a impressão continua fluindo normalmente. E aí depois de lixar tudo isso, olha como é que fica aqui a mesa. Cheio de pedaceira que eu tenho que jogar no lixo. Finalmente, 6 dias, 5 dias, eu não sei. Mas a parte mais problemática terminou de imprimir. Infelizmente ele ficou com 2 cores, porque acabou o filamento, não tinha o que fazer. Aí a parte problemática, deixa eu ver se dá pra ver. Não dá tanto pra poder ver, eu vou pegar em detalhe com o celular. As garras, por conta de ser filamento que não é rígido, que nem resina, elas ficaram moles. E como é muito fina, ela ficou com uma textura ruim. E tirando que tem bastante string aqui, porque era uma parada muito, muito fina. O ponto positivo pra mim, que eu falei com o cara lá no trabalho, ele falou exatamente isso, ó. Se não der pra poder imprimir as garras sem problema, porque já que eu tô me propondo a fazer ele do zero, tipo, eu lixar, eu pintar e fazer os acabamentos em si, ele tá querendo colocar uma parada de ferro aqui mesmo. Provavelmente ele vai tirar essas garras e colocar, segundo ele, aço. Mas deve ser qualquer tipo de chapa de ferro cortada certinho aqui, ele vai colar. Eu imagino que vai ficar com um acabamento legal. Eu vou pedir pra ele me mandar foto depois que ele conseguir finalizar o boneco e tudo mais.
Aí agora eu vou fazer aquele procedimento todo. Eu vou tirar todas as rebarbas e vou encaixar tudo aqui só para poder ver como é que vai ficar. Focar no meu dedo que fica um pouco melhor para poder mostrar como é que fica os strings ficaram e o acabamento das lâminas. Deixa eu até pegar o outro aqui para poder mostrar, que não ficou legal, que é muito fino. Ah, cara, finalmente. Eu perdi a conta. Quando eu for editar esse material eu vou descobrir, mas acho que foram 6 dias, 5 ou 6 dias de impressão. Acabei de ficar 1 hora aqui para conseguir tirar os suportes da última onda de impressões. E eu montei ele aqui do meu lado, vocês conseguem até ver aqui uma partezinha dele, mas eu vou mostrar em detalhe já já. Eu tô bem feliz com o resultado. Assim, vai tá faltando o básico, que é lixar, pintar, colar tudo. Mas que nem eu falei, o cliente no final que vai fazer tudo isso. Então, eu vou filmar aqui o detalhe. Aqui o Wolverine. Cabeça consegui encaixar. Aí tem aqui a mão do cara que ele acabou de arrancar. Aqui. Cadeira ali atrás. E que nem eu falei pro cliente que comprou isso daqui, é a impressão mais alta que eu já imprimi. Aquela ali era, até agora, a impressão mais alta. Essa daqui tá ganhando agora. Tá com 30 centímetros de altura. E eu gostei bastante. A gente teve um percalço. Quando eu fui tirar os suportes dessa mão aqui, essa garra caiu. Mas que nem eu falei, o cliente ele não se preocupa com as garras. Ele vai arrancar e vai colocar de aço. E aí tem 2 cabeças intercambiáveis. Tem essa dele gritando e essa daqui agora dele só puto mesmo. É a primeira vez que eu imprimo uma parada com essa qualidade. Não. Caralho, vai tomar no cu, velho. Acabei de deixar a porcaria da mão cair no chão, todas as garras quebradas. Aí, pra poder ter uma apresentação maneira e também como tem muita peça quebradiça, eu coloquei tudo numa caixa, enrolei em plástico bolha pra poder ficar mais fácil pro cara levar pra casa. Se bem que ela tá um pouco suja, né? Porque era a única caixa que eu tinha aqui. Era a caixa que eu usava pra poder ir lá pra baixo pra poder pintar as peças. Pra ela não ficar em contato com a grama, mas acho que ele não vai reclamar não, eu espero que não. E é isso, mais um projeto finalizado. Gostei bastante de ter tido a oportunidade de imprimir essa figure, ainda mais com alguém pagando. E que nem eu falei, era um desafio pra mim, porque claramente era algo que foi feito para poder ser impresso em resina. E eu acredito que eu cheguei num resultado bem satisfatório usando filamento. Foi bem difícil a soma. Foram, que nem eu disse, que eu não sei ainda, se foram 5 ou 6 dias imprimindo. Eu tive muitos problemas, muito desperdício. Alguns por vacilo meu, outros por conta do clima, que nem eu falei, que teve descolamento porque a mesa tava com poeira de um dia pro outro. Mas é isso daí. Gostei bastante do projeto. Espero que tenham mais oportunidades como essa. O próprio cara mesmo, ele falou que já tem interesse em fazer outras peças com um Akuma que ele achou. E ele achou bem interessante. Ele, dependendo da qualidade desse, se ele gostar, ele vai pedir para poder fazer o Akuma. E aí eu vou pedir para vocês me dizerem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa peça. Se vocês concordam comigo que ela ficou com uma qualidade bem legal. E se vocês acham que eu devo imprimir no futuro essa action para eu mesmo conseguir finalizar. Para eu conseguir mostrar para vocês a etapa de montagem, finalização. Eu já garanto que eu vou ter que usar, aquela metade daquelas peças que deram um defeito. Então eu vou continuar imprimindo da metade para cima, colar e tentar deixar isso o mais perfeito possível sem parecer que tem uma costura lá no meio, juntando 2 objetos. Mas isso é claro só se vocês acharem interessante e comentarem aqui embaixo. Além do mais, que eu preciso saber que vocês têm interesse nisso para poder passar por toda essa jornada de novo, porque foi dor de cabeça. Valeu, galera!